Olá, cinéfilas, cinéfilos e cinéfilos de todo o Brasil, de todo mundo, especialmente de Alagoas. Está começando o quinto episódio da segunda temporada do Fuxico de Cinema. Palmas, minha gente, para esse começo de episódio maravilhoso. Palmas inclusivas, palmas com barulho, todas as palmas. A gente celebra mais esse episódio, depois de uma primeira temporada de 10 episódios que vocês podem acompanhar em todas as plataformas, as principais plataformas de áudio, vocês podem assistir essa primeira temporada, mas a segunda vem ainda mais especial, com o formato videocast. Além de ouvir na versão podcast nas principais plataformas de áudio, vocês também podem assistir pelo canal do YouTube do Alagoar. E celebrando os 10 anos da Janela do Audiovisual Alagoano, que é parte desse projeto, em parceria com a Rotina Filmes. Então, é muito especial essa retomada nesse momento de celebração do Alagoar, e de várias conquistas e de várias conversas sobre o cinema, tanto de Alagoas como no mundo todo. E a gente vai iniciar esse quinto episódio, na mesma dinâmica da temporada, que são episódios em duas partes, com a mesma convidada, que hoje é uma convidada muitíssimo especial, e um tema ainda mais especial, que vai render muito fuxico para todo mundo que está escutando a gente e que pode comentar no @alagoar nas postagens que vão rolar sobre os episódios. Mas primeiro, deixa eu cumprimentar a minha parceira aqui de temporada, Elizabeth Caldas. Bem-vinda, Beth! Oi, tô muito animada, muito animada. E vamos nessa animação mesmo, porque, olha, o tema é muito, 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 muito cheio de fuxico para a gente conversar, que é preparação de elenco. Esse termo aí, essa função dentro do audiovisual, rende assunto que só, e para isso a gente vai contar com a presença magnífica de uma artista multitalentosa também. Tá cheio de gente multitalentosa nessa temporada, e ela não foge à regra. Ela que é palhaça, atriz, roteirista agora, que tem essa novidade aí que ela vai comentar um pouquinho, puxar sobre essa novidade aí pra gente, roteirista de audiovisual também. Ai, gente, muitas funções, sempre com entrelaçamentos com a interpretação profissional, com a atuação, que é essa belíssima, premiadíssima, multipremiada Wanderlândia Mello. Palmas para Wanderlândia Mello, minha gente. Não bastasse, ainda mantém essa regra que está sendo essa temporada de pessoas fotogênicas, gente, para também dar esse close, não só de voz, mas de face também aqui nesse formato videocast. Bem-vinda, Wander! Olá, minha gente, muito obrigada pelo convite. Eu fico sempre muito ansiosa para falar desse tema. E eu estou muito feliz, me sinto grata de fazer parte do Fuxico de Cinema. Acho que é uma honra para mim, que estou aqui nesse começo de carreira, nesse sentido de preparação de elenco, estar falando sobre isso. Estou muito feliz, um pouquinho ansiosa. A gente também, toda a equipe celebra a sua presença, então seja muito bem-vinda. E para já começar nessa ansiedade aí, para a gente já começar a conversa, queria a contribuição da Beth sobre o que as pessoas costumam entender dessa função preparação de elenco. Você pode comentar um pouquinho, Beth? A gente falou muito do assistente de direção, dos assistentes no episódio passado. Então, a gente também pode, assim, no básico, a gente pode pensar esse preparador de elenco como esse elo, assim, entre os atores e a direção. Nesse processo todo, focando mais nos atores nesse lugar com mais cuidado que o processo do filme exige tempo, então faz essa ponte na construção desses personagens em todo o processo de pesquisa, caracterização e entendimento disso, junto com a direção também, fazendo essa ponte. É isso. Aí, atores e direção, quem prepara quem? É aí que a gente vai fuxicar. É babado, é babado. Wander, dito isso, eu queria que você, antes da gente entrar em minúcias sobre o tema, que você comentasse um pouco e até com detalhes, se possível, da sua trajetória artística e de como ela chegou até a ocupar essa função também de preparação de elenco. Como é que chegou até você essas oportunidades e como é para você também ter essas vivências, como isso tem movido você também na sua carreira. Então, eu comecei no meu mundo artístico, não tenho nenhum familiar que foi artista oficialmente, profissionalmente. Então, estar aqui ocupando esse cargo, estar nessa função, fazer cinema, fazer teatro, ser atriz, preparadora de elenco, para mim era um lugar muito utópico, assim.
E viver isso tudo para mim é muito, ufa, é uma realidade, existe, é possível. Eu venho de uma família de agricultores, de pessoas não alfabetizadas, de pessoas empregadas domésticas. E aí, quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei no meu bairro, que tinha um programa chamado, se salvo engano, não lembro o nome agora, mas eu vou lembrar. Mas era um programa que tinha jovens aprendizes. E aí era no bairro, e era da época do Gilberto Gil, né? Quando o Gilberto Gil era ministro. Ministro. E aí tinha uma bolsa, e essa bolsa era de, sei lá, R$ 90. E aí a gente, no horário contrário da escola, a gente ia para essa atividade dos jovens aprendizes. Aí tinha artesanato, tinha hip hop, tinha capoeira, tinha teatro e tinha dança. E aí, nesse sentido, eu tinha me inscrito no hip hop. Só que aí o professor demorou, não foi, o professor de hip hop não foi e tal. Estavam procurando. E aí, por enquanto que não tinha o hip hop, eu fui para as aulas de teatro, né? E aí encontrei com o Emanuel, que era um professor, que ele era de Canhotinho, mas que estava lá em Garanhuns. Contextualizando, eu sou de Garanhuns, do interior de Pernambuco, Garanhuns. Sou do bairro do Magano, que é um bairro periférico lá. E é isso. Aí comecei a fazer teatro, me apaixonei de cara, assim. E aí ele me indicou, disse, tem um outro curso que é mais prolongado, que é o Viver Teatro. E esse curso, era 5 meses de curso, 2 vezes por semana. Era um curso mais completo de iniciação, assim, né? E no final vocês fazem uma montagem de um espetáculo. Era com o Guilherme Galindo. Aí eu fui, me inscrevi e tal. Quem foi assinar na época foi minha avó, porque minha mãe não podia, né? Estava trabalhando e tal. E aí minha avó foi e fez a inscrição lá. Até hoje eu tenho guardado a assinatura dela, porque é uma assinatura demorada, né? Aquela assinatura que ela decorou as letras. Então, é uma assinatura demorada, que você vê que tem um capricho e tal. E aí ela foi assinar. Fui fazer esse curso, que era todas as terças e sextas, à noite. Então a gente ia, inclusive encontrei várias pessoas daqui que atuam aqui em Maceió também fizeram esse curso, como Jéssica Geisa, Joesley Cordeiro, que também mora por aqui, Henrique Nagope. E aí a gente foi fazer esse curso e tal. Minha avó se arrependeu depois de ter assinado, porque ela disse, se eu soubesse que era para ficar saindo para teatro de noite, eu não tinha feito essa inscrição, não. Fica eu aqui preocupada esperando essa menina chegar. Mas, enfim, depois ela ficou orgulhosa de que eu fiz esse teatro, porque também foi uma mudança radical, assim, tanto no meu comportamento quanto na minha autoaceitação de imagem e tudo mais. Então, também teve uma certa mudança, assim, de personalidade mesmo, de se reconhecer, se ver. Aí, depois disso, minha mãe chegou para mim, já estava terminando ali o 3º ano do ensino médio, aí ela disse, se for para fazer esse negócio de teatro, tem que fazer de verdade. Ou faz de verdade e vai embora, fazer em algum lugar mais profissional, ou procura fazer outra coisa, porque Garanhuns não vai dar. Lógico também que enfim, ela não enxergava possibilidades. Hoje eu já enxergo outras possibilidades também dentro da cidade, mas naquela época, 2011, 2012, a gente ainda não tinha muitas informações, né, sobre como viver dessa profissão. Preocupada com formação, né, com diplomas, né? E também, eu acho que também tinha uma coisa de tipo, minha filha vai morar fora, então, tipo, tá saindo de Garanhuns para estudar fora, também tinha esse reconhecimento, assim, né? E aí vai eu procurar, fiz o Enem e tal, e também não pensava em outras áreas. Depois que eu fiz teatro, eu ficava pensando, eu quero fazer teatro agora, e agora? Aí também, Jéssica, Joesley ainda não. Henrique e Jéssica já tinham passado aqui em Maceió com teatro licenciatura, na UFAL. E aí já tinha essa rede de apoio ali, né? Tinha o Alex Apolônio também, o Anderson Vieira. Então, esse pessoal que veio de Garanhuns já tinha essa rede de apoio aqui que poderia receber a gente para a gente se estabilizar e, enfim, se organizar. Aí eu me inscrevi no Enem, botei lá, tananã, minha nota, passei, fiquei super feliz. E aí, bora mudança, bora, vem-se embora.
E aí vim para Maceió e tô até agora. Não pretendo sair, não quero me expulsar, não quero sair. Mas é isso, assim. Aí, paralelamente, eu já fui entrando num grupo Cláudio de Quinta. Eu pedi para assistir, porque eu também vim com essa meta. Eu quero fazer palhaço, quero fazer palhaça, eu quero fazer palhaçaria, quero estudar essa minha veia cômica que todo mundo fala que eu tenho. Mas como foi que chegou esse desejo de já focar na oportunidade da palhaçaria? Teve algo que lhe estimulou em específico? Então, quando eu estava fazendo esse curso de iniciação, tinha o espetáculo de formação foi Arualba Encantado, e eu fazia uma velhinha e um papagaio. E aí, quando eu fazia a velhinha, todo mundo gostava daquele arquétipo e tal. E aí, quando fazia o papagaio, todo mundo gostava do papagaio e se rachava de rir, assim, desse papagaio infantil que eu fazia e tal. E aí, meu diretor, que era o Guilherme Galindo, na época, disse: tu tem uma veia cômica. Tu tem uma coisa cômica aí que vale a pena. Fora que eu já era uma pessoa muito cômica na escola, era engraçada, era a cômica da turma, assim, né? Do meu grupinho ali, sempre fazia a galera rir e tal. É tanto que quando o povo colocava apelido em mim, eu fazia piada disso, então também já era um campo de autodefesa ali, daquele território, que é a escola, né? Aí comecei a entender que seria a comicidade, vi a comédia dell'arte também estudando assim. Na época a gente tinha pouco material, mas tinha o Google. E aí a gente acessava o Google e via lá a comédia dell'arte, aí baixava algumas coisas, estudava, e eu achava que seria esse caminho. Aí fui para o caminho também da palhaçaria, que é possível, é cômico e tal, mas ainda não me imaginava ser uma palhaça. Eu queria estudar, queria ver, queria vivenciar aquilo tudo. E aí, quando eu cheguei e vi que tinha o Cláudio de Quinta, aí falei com o David, né, que era o mais próximo, assim. Eu disse: David, deixa eu ir assistir os ensaios e tal. Falei com a galera e tal. Ele: tá. Aí falou com a galera, com o Cláudio de Quinta. Na época éramos 8. Na verdade, era 7. Eu sou a 8ª. Éramos 7. E cheguei e pedi para assistir os ensaios, vivenciar, saber como é que funcionava, como funcionava o treinamento, já que ninguém daquela época era de circo mesmo, né? De família circense, era todo mundo da universidade e estava nessa extensão. E fazendo um projeto de extensão que era o Cenas Clássicas. Aí eu fui pedir, e aí o pessoal aceitou. Aí eu comecei a fotografar, já que ele estava no processo de escrita de projeto de extensão, eu disse: eu posso ficar na parte de registrar uns momentos. Aí registrava os ensaios, os treinos, que era na praia, que era em vários lugares, que na praça ou no pátio da faculdade. E aí, de repente, fui também fazer no curso a outra aula, que era de circo, que estava no currículo, né, da faculdade. E aí foi casando, assim. Quem na época era o professor, era coordenador do projeto lá, era o Ivanildo Piccoli. E aí ele foi e disse: vem fazer aquela montagem que a gente fez na aula passada, faz aqui com o Cláudio de Quinta. Aí a gente fazia uma montagem esqueci o nome, de acrobacia e tal. E aí fui fazendo aí. Vem fazer essa cena aqui, só ensaia, já que fulano não veio hoje. Enfim, sempre surgiu a palhaça Salsichinha. Quem deu esse nome Salsichinha foi a Jéssica Geisa em aula também, na aula de circo. Ela: escolham aí um nome de palhaça. Aí eu: não sei não, meu. Aí ela: vem logo Salsichinha. Aí eu: vai ser Salsichinha. Ficou. E aí, pronto. Sim, mas aí a palhaça, isso, iniciou também com palhaçaria na palhaçaria, faculdade. E a primeira vez que eu pisei nos áudios visuais da vida foi um teste que a Ticiane que me indicou. A Tici disse: tem uma. Ela me indicou o Dário Júnior, que é o diretor de Dezembro. Ela falou: tem uma menina que chegou aí, talvez seja bom para fazer essa ponta, que era uma atendente de Correios. Aí eu fui fazer o teste, e passei no teste, e, enfim, me apaixonei também. E foi isso, assim. A minha referência me puxou para fazer cinema. Mas nesse caso, você está explicando que você não sonhou o audiovisual, ele aconteceu enquanto oportunidade, não era algo que você estava vislumbrando no início, então,
A sua jornada não era algo que nem tinha... pensava pela minha cabeça, tipo, fazer cinema na minha vida. Eu não amo cinema. Eu sempre falo que desde pequena gostava muito de assistir o Auto da Compadecida e me imaginava sendo o João Grilo, mas assim, me imaginava como cômico na vida comum, não como, enfim, atuar para o cinema. Não era uma coisa E assim que eu aí, a imaginava, partir não. dessa oportunidade que você teve o trabalho em Abarca, que também foi super multipremiado também. Apesar do que foi o sofrimento da pandemia, acabou que o formato online permitiu que ele participasse de mais de 100 festivais pelo mundo afora e ganhando prêmios para você, para o elenco como um todo e para o filme como um todo. E aí eu queria ouvir, então, como foi essa... Então, foi a partir dessa oportunidade que você começou a dar mais olhar para o audiovisual, ver como uma possibilidade para sua carreira, é isso? Ou ainda teve... Comenta mais um pouco como foi então, esses outros trabalhos. Quando que mordeu? O cinema mordeu aí? Então, na Mostra Sururu, que eu não me lembro qual foi o ano, não sabia que existia mostras de cinema. Aí a primeira vez que eu fui para a Mostra Sururu, eu vi um filme do Nivaldo Vasconcelos. Tô tentando lembrar. Ela, acho que é ela o nome, que é a Nádia falando sobre uma foto. E aquilo ali para mim foi tipo, meu Deus, tipo, foi um boom na minha cabeça de possibilidade de fazer cinema, porque eu tinha acesso muito ao que a Globo me mandava pelo Sessão da Tarde e Sessão da Noite. E cinema mesmo, assim, eu assisti muito pouco na minha cidade, assim. Eu assistia mais o popularzão, assim, pela Ratatouille, que foi o primeiro filme que eu vi na minha vida no cinema, foi Ratatouille. Quando o cinema de Garanhuns voltou a funcionar, assim, porque não tinha, aí deu uma pausa, enfim, aí voltou a funcionar, não lembro exatamente que época. Eu ainda era estudante de fundamental, aí voltou, aí eu assisti Ratatouille no cinema, para mim foi uma coisa linda, assim, meu Deus, o cinema existe. E festival de cinema com outras formas de fazer cinema foi na Mostra Sururu, assim, que eu fui, não sei como eu cheguei lá, não lembro quem me convidou, como eu cheguei. Sei que eu já estava na sala de cinema e que estava assistindo ela, que ela foi para mim um boom na minha cabeça. Eu morava ali do lado da Rosa Mossoró, no prédio que tem, que era do ladinho, o prédio amarelo, e que a Rosa Mossoró na época era bombada, assim, funcionava muito. E toda vez que terminava a sessão da Mostra Sururu, as pessoas iam para o Bar da Rosa. E aí, quando eu desci para ir para o Bar da Rosa também, eu vi o Nivaldo Vasconcelos, que era o diretor do filme, e eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? Eu quero falar com ele. Eu sempre tive isso muito de... Eu não tenho vergonha de falar com as pessoas quando eu tenho interesse em falar alguma coisa. E na época eu também não tive, assim. Aí eu esperei um momento que ele estava fumando e ele foi fumar perto da porta de casa. Aí eu disse, vem cá, assistir teu filme, tá, não sei o quê. E fui tagarelei. E, enfim, viramos amigos. Depois descobri que ele era marido do Bruno e que, enfim, estava muito próximo. E aí eu entendi que o cinema estava muito perto de mim. Eu disse, meu Deus, está muito perto. Que legal. É incrível mesmo quando a gente encontra, né, esse fio com uma arte que a gente acha tão distante, né? A identificação que a gente estava falando. E a Nádia é a Nádia do nosso episódio dos primeiros anterior. episódios da segunda temporada. E ela citou também várias pessoas que também tiveram confluências aqui com os nossos episódios, como Tiziane Simões, que teve no episódio falando sobre atuação na primeira temporada e que foi premiada recentemente pelo filme Entre Corpos de Maíra Reis, no Festival de Tiradentes, na Mostra Sururu. Para quem é fora de Maceió, né, de Alagoas, a Mostra Sururu de Cinema Alagoano, que completou 15 anos ano passado, como o principal evento focado 100% em exibição do cinema feito em Alagoas, né? Então, o cinema alagoano, então ela é muito importante. Inclusive, eu conheci a Wanderlândia no Salto para o Vazio, que acontecia na Casa Sede, que foi uma oficina focada em audiovisual. Eu conheci a Elizabeth também nessa oficina. A gente se conheceu, partilhou nessa oficina, que aconteceu na edição de 2019, né? 19. A última presencial antes da loucura que foi a pandemia. Wander, e a Barca? Como é que rolou essa oportunidade em A Barca do Newton Rezende? Um curta premiadíssimo que fez tanta... que eu acredito que é um momento importante da sua carreira dentro do audiovisual também, não é isso? Totalmente, totalmente. Na época que, antes de rolar os testes para a Barca,
A gente estava em cartaz com um espetáculo chamado Excelência, que é do Coletivo Volante, que tinha a direção de Jéssica Geisa, e aí era o espetáculo que estava Nivaldo Vasconcelos, Rayane Góes, estava a Nathalie Pereira, a Jéssica Geisa, e aí e o Bruno Alves, que é o dramaturgo do espetáculo. E ele falava sobre mães que perderam seus filhos para violência, especificamente violência policial, né? Mães periféricas que perderam seus filhos ali. E aí, a gente fez esse espetáculo, fazia esse espetáculo em lugares não convencionais, como o porão do Teatro Deodoro, como ali a caverna da ETA, temporadas em lugares inusitados, assim. E aí acho que o Newton assistiu o espetáculo e pediu para que todas as meninas do espetáculo fizessem um teste. Aí a Jéssica, a Rayane, a Nathalie e eu fizemos o teste. Eu lembro que eu e a Nath fez no mesmo dia, assim, a gente se contracenou. Eu gravei ela, ela me gravou e a gente se contracenou para fazer o teste. Que, inclusive, a gente demorou muito para mandar. Porque eu disse, eu não vou passar, então não sei nem para que eu mando. Aí eu lembro que Jéssica deu uma bronca, você só precisa mandar. Quem vai avaliar não é você, só mande. Eu, tá. Aí respirei, engoli essa amigo bronca. É tudo. E vai fazer. E aí eu ficava também, mulher, tu é uma atriz muito boa, né? A Rayane é muito boa. E elas, tu também é muito boa. Então, enfim, a gente só precisa mandar, parar de se... Que é isso, né? De se auto-sabotar e mandar. Quem vai decidir não é a gente. Aí fiz o teste. Tem um lapso, assim, de que momento eu fiz o teste e que momento foi o resultado. Não lembro. Mas fiz o teste, não esperava que eu fosse fazer a personagem, mas fiquei muito feliz, assim, um pouco nervosa. Fiquei, ai meu Deus, quero ler o conto imediatamente. Porque ele só mandou o texto um dos textos do conto, né? Não mandou tudo para fazer o teste em vídeo. Foi em vídeo. Ele pediu 1 minuto de silêncio, só olhando para a câmera, e 1 minuto e o outro tempo falando o texto. E aí pronto, foi esse processo, assim. Passei, fiquei nervosa para fazer uma mãe, e li o conto e fiquei tipo, meu Deus, eu vou dar spoiler, mas tipo, o bebê vai morrer agora. Tem um sustinho, assim, dos contos da Lígia. Da Lígia. Mas esse é muito conhecido, ele é bem antigo, não entra na categoria dos spoilers, não. Pode ficar tranquilo. E aí eu fiquei pouquinho... Mas as reações das pessoas nas sessões até hoje, viu? Tem quem, nossa... Eu levei ele para a escola. O ano passado eu fiquei com o SESC de artes nas escolas e tal, iniciação artística. Aí teve uma sessão que eu disse, alunos, a gente tem circo, tem teatro, tem cinema. O que é que vocês querem trabalhar nessas 2 próximas aulas? Ele, cinema, professora, cinema. Aí a gente fez uma aula de atuação e fez uma de exibição e conversa e tal, porque eles também estavam meio cansados, fim de ano. Aí levei a barca. Aí o menino, professora, no meio do filme, senhora é? Menino, tu não entendeu não? Ele, não, eu pensei que era tu, não é? E a outra coisa eu falei, professora, esse menino morreu e ressuscitou, eu não tô entendendo. Essa cena pega todo mundo, assim, um sustinho. E é muito bom do conto, assim, é uma coisa que ficou do conto, é esse sustinho. Mas a experiência da gravação e da preparação para você, comenta um pouquinho disso também, como foi a preparação e a gravação de A Barca. A preparação, somos 2 pessoas em cena ali, né, na maior parte do tempo, eu e a Ana Oliva. E aí são essas 2 mulheres, e o Newton optou, que não se conhecem, são 2 mulheres que não se conhecem. E o Newton optou por fazer a preparação de elenco separadamente. Então, eu e a Anne, eu não conhecia a Anne, assim, presencialmente, sabia que ela fazia várias coisas na cidade, que era atriz, fazia teatro, mas não conhecia ela assim, né, pessoalmente. E aí a gente se encontrou, se conheceu uma primeira vez, e depois o Newton decidiu que o resto da preparação seria as 2 separadas, assim. E aí foi essa busca por esse imagético que é a Lígia, a imagem dela tá na palavra, né? Acho que primeiro vem a imagem, depois que vem o som da palavra ali. E esse silêncio, essas pausas e, sobretudo, essa presença
E eu acho que para mim foi muito bom, assim, o trabalho do Newton como preparador, para mim foi muito marcante, totalmente, assim, porque é isso, assim, teve vários exercícios, e um deles que eu sempre lembro com carinho é que antes a gente falava, eu falava o texto e tal, e teve momentos que ele disse, vamos amarrar uma venda nos teus olhos e vamos falar esse texto. E aí eu quero que você tanto se escute como, enfim, lembre dessas imagens antes de vir para a voz, né? E aí foi isso, assim, amarrar a venda e se ouvir. E aí foi um exercício que eu fiquei fazendo em casa também. Como eu sou uma pessoa, eu sou de Capricórnio, muito metódica e gosto muito de ensaiar, também sou de teatro, né? Gosto daquela coisa preparada. Aí fiquei com isso, né? Eu preciso falar esse texto, não posso me preocupar com o texto quando eu estiver em cena. Isso é uma coisa que eu não gostaria, assim, tipo, não gostaria de me preocupar com decorar o texto enquanto eu estiver ali em cena. Então, eu acordava como foi uma coisa que ele pediu também, uma meditação. Acorde, veja os olhos, fala o texto. É isso, o exercício. E aí eu fiquei um tempo. A gente teve um mês de preparação, e aí às vezes era 2 vezes por semana, às vezes era uma vez por semana, mas foi um mês de encontro com o Newton antes de gravar. O que foi muito bom, porque para meu primeiro curta, falando assim, né, criando uma figura e tendo uma quantidade de texto significativa, para mim foi muito bom ter esses ensaios, porque é isso. E a gravação em si, foi uma diária? Como é que funcionou? Foram 5 diárias. 5 diárias. Na primeira, foi numa barca mesmo, né? Foi num barco, era uma equipe grande, assim. E aí a gente sempre ficava de um lado, aí quando tava gravando uma, corria a equipe toda para um lado, corria a equipe toda para o outro, enfim, essa dinâmica. Foi a primeira vez também tendo contato por mais tempo com a equipe de cinema, e foi uma equipe muito tranquila, um filme muito tranquilo, a gente tava muito à vontade ali. Eu me senti muito segura com o Newton, estando presente ali, né, enquanto preparador, mas também enquanto diretor, então quando surgia uma dúvida, aí perguntava para ele. Tinha uma mania minha que é engraçado que eu também, antes de fazer a barca, eu fiz um exercício cênico com o coletivo Volante, que era Texto Ex Machina, que era o Nivaldo que dirigia, os textos eram do Bruno. E era uma coisa que a gente pegava, tipo, o texto hoje, o Bruno dizia, ó, o texto é esse, aí a gente brincava ali na casa dele, que eles moravam no Pinheiro, a gente brincava ali na casa dele de ler o texto e fazer as cenas. Já ia lendo o texto e fazendo as cenas na hora, assim. E toda vez que eu gravava uma cena, eu fazia... Desistia. Se eu errava uma palavra, eu já desistia. Aí o Nivaldo chegou pra mim e falou, não desiste da palavra, pode ser que dê certo em alguma coisa. E aí eu já tinha levado essa aceitação, assim, não vou desistir da palavra, não vou desistir. E quando eu fui pra barca, tem uma hora que eu vou falar do marido lá da personagem, e aí eu vou falar do meu marido, a mulher pergunta, e seu marido? Aí eu fico nervosa, porque, enfim... Aí eu gaguejo, só que aí eu gaguejo e continua a cena. Que pra mim, tipo, ixi, nem vai servir esse take, porque, enfim, eu gaguejei, eu errei, né? Eu errei. Só que é a cena que foi pro corte final, assim, e assistindo o filme todo é um momento bonito, assim, verdadeiramente ela tá engasgada. Tipo, é um momento que a atriz se autocritica, mas que a personagem tá presente. E é isso, Total. assim. Foi Aí a não lembro primeira mais vez o que nesse perguntou antes. trabalho que você teve contato com a ideia de preparação de elenco? Foi a primeira vez que você entendeu como é que funcionava essa dinâmica no cinema? De Quando eu ter fiz. essa função? Desculpa. Quando eu Não, pode fiz falar. quando eu fiz dezembro, a gente já fez uma preparação de elenco. Teve 2 dias de encontro, que foi com o Dário. Teve um dia de encontro, de ensaio, que eu fui lá pro Graci, pra casa dele. Aí a gente se encontrou, se preparou. Que para mim é muito parecido com o teatro, no sentido de a gente, antes de fazer o espetáculo, a gente vai ensaiar, a gente vai, enfim, preparar o corpo, voz e tal, não sei o quê. E no cinema eu achei muito pouco, assim, tipo, poxa, eu vou gravar o filme e só vou ter 2 encontros. Aí, na minha cabeça, né, ali de formação de teatro. E aí, teve 2 encontros, um antes de gravar o filme foi gravado em Penedo. E lá em Penedo, a gente fez um processo de relaxamento antes de entrar em cena mesmo, né? A gente vestiu o figurino, foi lá pro teatro, 7 de setembro, fez um momento de relaxamento, de autoconexão.
e depois foi para o Correio, que foi gravado no Correio ali de Penedo. E mesmo assim, ainda achei muito pouco, assim, enquanto atriz na formação de teatro, assim, né? Aí depois, andando pelo cinema, fui entendendo que às vezes não tem, e que às vezes, enfim, não existe um momento de ficar se preparando, não. Você já tem que ir pronto, deu take, é ação e pronto, a atriz já tem que estar pronto, tem que estar preparado. Mas enfim, com o Newton, aí eu entendi melhor essa questão da preparação. Já tinha lido um material dele que está na revista da Graciliano Ramos, que fala sobre cinema alagoano, e tem um artigo dele que fala sobre preparação de elenco. Assim, acho que foi a primeira vez que eu entendi que isso era uma função dentro do cinema e que de repente era uma função nova dentro do cinema. E aí foi isso. Entendi. Algumas das coisas que eu quero trazer das suas falas uma é como a dinâmica do Newton de ser o preparador e também o diretor, né, do interesse dele também enquanto uma pessoa do teatro, de se preocupar com toda essa dinâmica da preparação e da direção nesse curta dele, e o que não é tão comum, né, não existe tanto, por isso até a importância dessa função tem sido cada vez mais recorrente. E também de você falar que foi um ambiente genuinamente bacana de trabalhar, de construir, de partilhar, que a gente reverberou muito nos episódios anteriores a importância da presença da equipe, do cuidado com a equipe, da ausência dessas palavras, às vezes, ser tão custosa, enquanto as pessoas ficam focando tanto em resultado, e como um processo genuinamente de presença e cuidado, ele gera obras como A Barca. Então é muito massa saber que o resultado como A Barca também é resultado de um processo que realmente significa isso, que buscou isso, né, esses filmes. Mas a gente tem muito mais a conversar sobre preparação de elenco, e haja Fuxico para falar disso, mas o episódio acaba por aqui, para deixar esse gostinho de quero mais para a parte 2, que a gente espera que você que está assistindo ou nos ouvindo, e nos ouvindo também, possa participar comentando nas postagens do @alagoar. Mas antes eu peço então, Wander, que você passe os arrobas de quem já quiser ir te acompanhando a partir de agora, os seus arrobas das companhias que você puder indicar para quem está assistindo ou ouvindo a gente. Então, para me encontrar no Instagram é @vandermelo_o. Mas também tem o grupo @claudiquinta, @coletivo ETEACA, que é o coletivo ETEASAM, que atualmente são os dois grupos que eu faço parte no teatro. E é isso, lá tem várias novidades, várias coisas, sempre compartilhando coisas, informações, cursos, e é isso. Massa, gratidão, Wander. Beth, suas considerações finais dessa primeira parte, os seus arrobas. Bem, eu vou deixar um pouco de gancho para a próxima, assim. Então, fiquei aqui te ouvindo. Que honra para a gente ter você aqui. Eu sou muito sua fã. Eu não canso de falar isso para você. Tem atrizes que a gente fica querendo fazer filme, escrever só para ter elas falando nosso texto. Você é uma delas para mim. Você sabe disso. E né, nas inspirações, no pensamento dessa temporada que a gente está construindo, que a gente fez uns episódios muito legais com a Nádia, nesse lugar da direção, principalmente nesse lugar dos apertos, assim, dos medos, das dificuldades, do lugar da direção como alguém muito... atenção que tem o set e o peso dos profissionais que estão ali. Aí os outros episódios com a Amanda, que a gente aumentou muito esse caldo tanto das dificuldades, mas também de pensar que jeito de cinema que a gente quer fazer, que set que a gente quer construir, quais são essas relações. Então, assim, e não podia ser melhor do que a gente encerrar essa nossa temporada falando desse lugar do elenco, falando desse lugar que também é uma profissão, uma função dentro do set que também é muito tensa, que pode ser muito difícil e dura para o ator que está ali. Então,
O quem prepara quem, eu realmente quero saber, porque a gente está aí nesse lugar de... A gente precisa dar um jeito de se ajudar, a gente precisa dar um jeito de segurar a mão e todo mundo respirar. Então, eu quero muito falar disso no próximo episódio. E meu Instagram é @rotinafilmes. Até já. É isso aí, até o próximo episódio. A gente conta com a sua audiência, tanto no formato videocast como no formato podcast. Lembrando que essa é uma realização das Secretarias de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo de Alagoas, pela Lei Paulo Gustavo, parte do Ministério da Cultura, Governo Federal, e uma parceria da Rotina Filmes com a Alagoá, janela do audiovisual alagoano. E a segunda temporada do Fuxico é apresentada por mim, Ronald Silva, com produção executiva de Larissa Lisboa, direção e comentários de Elizabeth Caldas, roteiro de Rosiane Monteiro e Ronald Silva, material gráfico de Amanda Duarte e trilha sonora de Bruno Brandão. A gente aguarda na próxima parte, a última parte dessa conversa e dessa segunda temporada aqui do Fuxico. Até lá, gente!